Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. O documentário em três partes, Os Caras do Telemarketing, que tem lá no catálogo da HBO Max, ele, além de ser uma denúncia, né, contra o grande esquema fraudulento dessas empresas de telemarketing nos Estados Unidos, que ligam pedindo dinheiro, doações, né, para associações de policial, vítimas de câncer, e que, na verdade, esse dinheiro pouco ou nada chega nessas instituições. Além disso, ele também é uma história de redenção, porque os dois documentaristas, especialmente um lá, eles saem assim de uma posição de nada, né, ou de perdedores, como diriam na cultura norte-americana, porque são pessoas que trabalhavam lá no telemarketing, até chegar a uma posição que eles se auto-intitulam Michael Moores. Sabe aquele documentarista que foi muito famoso lá no começo dos anos 2000, documentários como Fahrenheit 9/11, Tiros em Columbine, né? O Michael Moore é meio inspiração desses caras. Um deles é drogado, então você vai ver que tem até um arco nessa personagem, do Patrick, né? Principalmente, que tem um carisma, assim, bastante grande. Só que antes de detalhar um pouco sobre essa coisa bem interessante, especialmente eu que sou da geração da música punk, né? Já explico por quê. Porque eu achei tão interessante. Mas antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Embora eu seja muito fã de rock progressivo, né? Trago aqui na sessão de música de vez em quando, eu não fui avesso a punk music, né? Que é aquela história do faça você mesmo. Pessoas que não sabiam cantar e tocar instrumento, foram lá, pegaram guitarra com 3 acordes e destronaram, né? Aquelas bandas, os caras com formação de música clássica e tal. Estou dizendo isso, esse espírito punk, porque esse documentário, ele é feito, foi idealizado por 2 não documentaristas, né? Tudo que os documentaristas tentam passar para o espectador, para os produtores, enquanto estão fazendo um documentário e pesquisando, esses 2 caras não fazem, porque eles são 2 caras que trabalhava no telemarketing porque eles não tinham outra opção. Então aí, no começo, eles vão mostrar, na verdade, como que começou a ideia. E essa ideia durou assim, esse documentário, né, ficou sendo feito durante 20 anos. Esses caras, um tinha saído da escola sem terminar o secundário, o high school, acho que nem o junior high, acho que com 14 anos, ele já foi trabalhar no telemarketing. E aí eles mostram que no telemarketing, no comecinho lá do documentário, né, de quando eles começaram a fazer, era só drogado, bandido, então vendia drogas. E eles mostram nos cubículos, lá nos lugares, povo injetando heroína. Inclusive um dos nossos protagonistas, por isso que eu falei que tem um arco redentor, mas não é em linha reta, não. Esse arco não é em linha reta, é assim, ó, tá? O cara tá assim, drogadaço, quase dormindo de heroína, mas o cara consegue fechar uma doação, né? Você vai vendo essas coisas. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção, na hora que ele fala, aqui só tinha drogado, não sei o quê, e tem uma hora bem discreta, e professores, teachers, eu falei, meu Deus do céu, sempre temos que complementar renda, né? Fazendo bico. E aí, então, no começo, eles vão percebendo o seguinte, que uma parte muito pequena do que eles arrecadavam, né, chegavam para as instituições, 10% e tal. Só que daí eles vão percebendo mais coisas, eles vão percebendo que, por exemplo, várias organizações, instituições de ajuda para a polícia não se importavam com que esse esquema fosse feito, mas na verdade colaboravam. Então os caras do telemarketing, você vai ver que tem uma progressão. Não podia se passar por policial, mas você tinha que falar de um tom assertivo como se fosse um policial. Aí depois podia passar por policial. Aí você vai ver que as próprias companhias, supostamente que eram de organizações de caridade, melhor dizendo, contratavam isso, né, essas coisas do telemarketing para ganhar dinheiro. Eles mesmos, essas mesmas instituições, especialmente as da polícia, contratavam então empresas que só tinham bandido para ganhar dinheiro para eles. Aí então você vai tendo várias
várias denúncias e também aquelas histórias. Os caras vão se perguntando, peraí, a gente que é drogado, que aqui ganhando $10 por hora, não sei, no salário mínimo lá, não sei quantos por hora, só que na verdade os grandes salafrários, os grandes bandidos são esses grandões aí, pode ser a própria polícia, ou né, as instituições. Então ele é um documentário que vai assim mostrando, né, como que quando liga essas instituições para sua casa, telemarketing para sua casa, é melhor você não dar o dinheiro, porque pode ser fraude. Eles dão exemplos, né, de pessoas que durante 4 meses deram milhares de dólares, porque eles vão pegando as pessoas mais vulneráveis, e algumas técnicas do tipo assim, eles meio que davam a entender de que se a pessoa comprasse, doasse e ganhasse um adesivo da polícia, da instituição lá policial, dos veteranos da Flórida, não sei o quê, isso, e eles tivessem, os doadores tivessem isso no carro, eles não seriam multados, ou tinha gente que tinha medo de não fazer a doação e a polícia ficar vindo atrás. Ou seja, nesses 3 episódios você vai ter, né, toda essa armação, como que as pessoas caíam. E também você vai ter, como o documentário levou anos para ser feito, porque os caras, tinha hora que um sumia, né, e ficou anos sem aparecer, tal, porque era drogado, enfim. Você vai ver, por exemplo, quando começou o documentário, né, nos anos 90, eles filmarem as coisas, pega já lá mais para o fim do trabalho deles, era tudo os scripts, tudo era feito já por inteligência artificial, o telemarketing já usava essas disputas políticas que hoje dividem os países, sabe assim, igual no Brasil tem o exércitozinho do político A e do B, nos Estados Unidos também, né? Trump versus não sei das quantas, tudo essas coisas, essas agências de telemarketing iam usando, tá? E também, como eu já deixei implícito, né? Como esses 2 documentaristas não são jornalistas profissionais, e eles não estão muito aí com mostrar que eles não são, na verdade esse é o charme do documentário, então tem hora que o próprio entrevistado sugere, mas vocês não sabem isso? Tem hora que eles vão visitar o pai dele, mas vocês têm que ir em tal lugar, que boa ideia, e aí o cara tá fazendo a entrevista e tá mexendo no celular, você vê que ele tá lendo as perguntas que ele fez do celular, e o Patrick, né, que é o cara que mais aparece, ele é muito simpático, ele tem um carisma. Então é um documentário, uma série documental bastante wild, meio selvagenzinha, né? Porque você vai ter a vida dessas pessoas e como que era uma zona lá no telemarketing quando eles começaram, e a própria vida deles, né? Como que eles, sem nenhuma instrução formal em termos de fazer documentário, conseguiram fazer um documentário que está na HBO, né? Não é muito para qualquer um, não, tá na HBO, e ter conseguido bastante respeito dos críticos. É um documentário que foi muito bem falado. Pode ser que tenha gente que ache 3 capítulos muito grandes, e pode ser que tenha gente que ache que o caos, né, aparente caos mesmo às vezes, da narrativa, das idas e vindas, das coisas, ache isso assim, meio fator de distanciamento, né? Eu achei o caos, bom, como eu falei lá, eu gostei dessa atitude meio punk deles, mas eu achei assim, como, pelo menos no começo, né, os lugares onde eles trabalhavam eram puro caos, eu achei que casou direitinho, né? Mas você percebe também que durante a narrativa vai havendo um amadurecimento, né, desses caras. No 3º episódio, por exemplo, eles estão assim, brincando, mas totalmente assim, somos Michael Moore. Fica até um pouquinho mais enfadonho do que o 1º capítulo, entendeu? Quando eles vestem a roupa de somos os salvadores e temos uma causa social e vamos, como chama, defender os menores, né, as pessoas que não têm voz, eles ficam um bocadinho mais chatinhos do que quando eles estavam no começo do projeto. Mas mesmo assim, não estou dizendo que fica ruim, não. É um documentário muito legal. Eu dei risada, inclusive, né? E você vai ver aí o grande esquema, a grande fraude
bilionário, nossa senhora, quanta gente que cai nessas histórias, quanta gente que ganha dinheiro fácil e aí ainda quem leva a fama ruim são os telemarketings e as pessoas que às vezes não têm chance nenhuma na vida, né? Porque estão detonados e tem que fazer essas coisas. É bem interessante, eu gostei. Tchau.